E se a Grécia de Péricles jamais tivesse entrado em guerra? E se a chama que incendiou Atenas e Esparta fosse apagada antes mesmo de arder? Imagine uma era em que os ventos do Egeu não levassem o cheiro de sangue, mas o perfume de oliveiras em paz. Seria o mundo mais sábio, ou apenas mais frágil? No crepitar das tochas noturnas, escute. A história que você conhece é feita de batalhas, mas o que acontece quando a batalha nunca começa? Será que a ausência do conflito mata a grandeza? Ou revela algo ainda mais sombrio, que a paz pode ser a mais cruel das ilusões? Na realidade que herdamos, Péricles, estadista visionário de Atenas, liderou uma cidade em ascensão. Suas obras ergueram colunas eternas. Seu discurso inflamou corações, mas a rivalidade com Esparta se tornou inevitável, e a Guerra do Peloponeso rasgou a Grécia em dois. Uma guerra de quase 30 anos onde a glória deu lugar à peste, à fome e à ruína. Os templos foram saqueados, a democracia enfraquecida, e a ideia de uma Grécia unida tornou-se poeira. Mas e se tudo tivesse sido diferente? E se por um sopro do destino, os conselhos de paz tivessem triunfado? Se as mensagens diplomáticas não tivessem sido ignoradas? Se Péricles, o orador que dobrava multidões, tivesse escolhido o caminho do silêncio e da prudência? Sem guerra, a Grécia se tornaria um farol sem sombras? Ou a ausência de inimigo destruiria Atenas por dentro? Imagine os estrategos prontos para o combate, presos em uma paz que não pediram. Os jovens guerreiros treinados para morrer, obrigados a viver. A inquietude cresce como maré invisível, até onde a ambição humana pode ser contida antes de transbordar. A lua cheia paira sobre o Partenon inacabado. Nenhum grito de batalha ecoa, apenas um silêncio que pesa como chumbo. Os deuses olham para baixo, impacientes. Algo está por vir, não guerra, mas algo mais inesperado. O destino da Grécia está suspenso, e cada batida de coração anuncia que o verdadeiro perigo talvez não venha das lanças inimigas, mas do próprio coração humano. E você? O que acredita que nasceria de uma paz que ninguém pediu? Uma idade de ouro sem guerra? Ou um império de inquietação e segredos? Na próxima parte, veremos como esse fio de realidade alterna o curso de filósofos, artistas e tiranos, e como a paz pode ser mais mortal que a guerra. Se você também deseja explorar os segredos do e se, inscreva-se agora no canal. Aqui cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. E se a chama da guerra tivesse se apagado antes de nascer, mas a brasa da ambição continuasse a queimar? Atenas respira em paz, mas uma paz que soa como um relógio invisível marcando o tempo para algo desconhecido. As ruas se enchem de artistas, filósofos, mercadores e também de suspeitas, porque quando o inimigo não está fora dos muros, ele costuma nascer dentro deles. Com Esparta silenciada pela diplomacia, a confederação de Delos permanece intacta. O ouro das cidades aliadas continua fluindo para a Acrópole. Os estaleiros do Pireu constroem navios não para a guerra, mas para comércio. A democracia ateniense floresce, mais ousada do que nunca. Sofistas e filósofos disputam as praças, e o teatro de Eurípides ressoa sem o medo do cerco. A Grécia real conheceu a febre e o colapso. Aqui a febre é de ideias, mas ideias também podem ser armas. Sem a disciplina imposta pelo conflito, facções rivais encontram espaço para crescer. O povo questiona: quem precisa de Péricles quando não há inimigos a derrotar? As alianças de ouro despertam inveja. Os aliados se perguntam: por que enviar tributos para Atenas se não existe guerra para custear? Cada moeda é uma centelha. Cada debate na Assembleia é uma lâmina afiada. Sem um inimigo externo, a democracia se volta para si mesma. Jovens oradores inflamam o povo contra os próprios líderes. O conceito de cidadão é repensado. Os escravos ouvem silenciosos cada palavra que ecoa nas ágoras. A paz que deveria unir começa a corroer os alicerces. O mar Egeu continua calmo, mas em Atenas o ar vibra como antes de uma tempestade elétrica. Uma noite no Pireu, um rumor atravessa as docas. Um navio aliado se recusa a pagar tributo. Não é guerra, é desobediência. E essa desobediência soa como o primeiro trovão de algo maior. As tochas dançam no vento e a cidade entende.
A paz perfeita não existe, mas ninguém podia imaginar que o maior desafio de Atenas não viria de Esparta, e sim de dentro de seus próprios muros. Na próxima parte, veremos como essa faísca interna transforma a Era de Ouro em uma arena de intrigas e como a própria visão de Péricles será testada até o limite. O ouro continua a brilhar, mas é nas sombras que o verdadeiro jogo começa. E se a paz, tão celebrada, fosse apenas a superfície de um abismo? As vozes nas tavernas murmuram conspirações. Quem lucra com uma Atenas sem inimigos? Quem se atreve a desafiar o homem que transformou a cidade em uma joia reluzente? Na história que conhecemos, a Guerra do Peloponeso testou a democracia ateniense, mas também a uniu em tempos de crise. Neste novo destino, sem exércitos às portas, a unidade se dissolve lentamente. As assembleias tornam-se palcos de disputas pessoais. O nome de Péricles, antes reverenciado, agora é sussurrado com ironia. Ele nos deu templos, mas também nos prendeu em tributos eternos. Dizem os comerciantes. Até os filósofos, outrora aliados, questionam se a busca pelo belo não está sufocando o justo. O Partenon ergue-se como um sol de mármore, mas suas colunas lançam sombras longas. Grupos radicais pedem redistribuição de riquezas. Outros querem um governo mais restrito. O eco das vozes se torna ensurdecedor. E se a paz transformar cidadãos em inimigos invisíveis? Quem deterá uma multidão que acredita estar lutando apenas por liberdade? Em uma noite carregada de vento, um manifesto anônimo é pregado nas portas do mercado. Democracia sem guerra é tirania disfarçada. A frase se espalha como um incêndio silencioso. De repente, a cidade que celebrava debates filosóficos vê surgir patrulhas secretas, não para combater espartanos, mas para vigiar atenienses. No coração da Acrópole, Péricles contempla o horizonte. As oliveiras balançam, as ondas do Egeu sussurram, mas ele sente. A maior batalha de sua vida não terá lanças nem escudos. Será uma guerra de palavras, de desconfiança e de corações endurecidos. E quando o inimigo veste o mesmo manto que você, para onde se volta o olhar? Na próxima parte, veremos como a mente estratégica de Péricles tenta conter uma cidade em chamas de dentro para fora, e como essa escolha ecoará por séculos, redefinindo o próprio conceito de liberdade. E se o maior estrategista da Grécia fosse forçado a lutar uma guerra sem exército? Atenas vibra como uma corda esticada ao limite. Cada debate público soa como um desafio. Cada silêncio de Péricles parece um cálculo frio. Quando a guerra não existe, qualquer palavra pode ser uma arma. Na realidade histórica, a peste e as derrotas militares enfraqueceram o poder de Péricles. Aqui é a própria paz que se torna sua adversária. Sem inimigos externos para justificar tributos, as cidades da Liga de Delos questionam a supremacia ateniense. Corinto ameaça retirar seu ouro. Naxos e Quios ensaiam revoltas econômicas. O Egeu, outrora um mar de aliados, se torna um espelho quebrado de desconfianças. Os discursos na Assembleia se tornam espetáculos de acusação. Por que obedecer a Atenas? Gritam os representantes das ilhas. Péricles responde com serenidade, mas cada frase é um risco calculado. E se uma simples votação derrubar o delicado equilíbrio que sustenta toda a Hélade? E se a democracia tão exaltada se provar mais volátil que o ferro aquecido? Numa madrugada inquieta, mensageiros chegam com notícias perturbadoras. Corinto suspende o pagamento de tributos. Não é guerra, mas soa como um clarim distante. Esparta observa em silêncio. E esse silêncio é mais ameaçador do que 1000 lanças. A ausência de guerra externa revela a verdadeira fragilidade. Um império mantido apenas pela vontade de acreditar em sua própria paz. Na colina de Pinix, Péricles encara a multidão. Seu manto balança sob o vento que vem do mar. Ele não promete conquistas, nem glória militar. Promete algo mais difícil: união sem medo, grandeza sem espada. Mas o rosto da multidão é um mosaico de dúvida. Um único grito corta o ar. E se ele estiver errado? E assim, sem flechas disparadas, a Grécia entra em sua batalha mais profunda, a luta por acreditar em si mesma. Na próxima parte,
Veremos como essa crise silenciosa abrirá portas para alianças inesperadas e trairá segredos que nem os deuses ousariam prever. E se a paz fosse apenas um palco onde os atores tramam no escuro? Enquanto Atenas se debate para manter o brilho, corredores secretos se enchem de sussurros. O mar Egeu permanece calmo, mas as marés políticas mudam sem que ninguém perceba. Cada cidade-estado mede seu próprio interesse, e quando todos observam em silêncio, quem ousará dar o primeiro passo para a traição? Na história real, Esparta aproveitou a guerra para subjugar rivais. Neste caminho alternativo, ela espera, observa. Esparta entende que o ouro pode corroer mais que o ferro. Delegados viajam sob a capa da noite, levando mensagens veladas para Corinto, para Mégara, para as ilhas que sonham com independência. Eles falam de liberdade, mas negociam influência. Atenas, sem um inimigo declarado, não pode justificar exércitos imensos, mas rumores crescem. Alianças secretas, juramentos de rebelião. Quem é aliado? Quem é espião? Os generais pressionam Péricles para agir. Melhor um golpe rápido do que um lento envenenamento, dizem. Mas como atacar se não há guerra declarada? Como punir o que ainda não se revela? Uma noite, um navio mercante intercepta mensagens codificadas. Esparta oferece proteção às cidades que desafiarem o tributo ateniense. Não é uma invasão, é um convite à desobediência. A ausência de guerra se transforma em uma rede de conspirações. Péricles percebe. A paz que ele defendeu agora é um xadrez de movimentos invisíveis. Na Acrópole, tochas tremulam. Péricles reúne seus conselheiros mais fiéis. A decisão é clara e terrível. Atenas precisa mostrar força sem declarar guerra, ou perderá tudo. Mas força sem guerra é um paradoxo. E um risco que pode despedaçar a própria democracia. Enquanto o sol nasce sobre o Partenon, ninguém percebe que a verdadeira batalha já começou, feita de acordos secretos, promessas quebradas e medos não ditos. Na próxima parte, veremos como uma única escolha de Péricles pode transformar aliados em inimigos e selar um destino que nem os oráculos ousariam prever. Se a mais terrível das guerras fosse travada apenas dentro da mente de um homem, Péricles caminha sozinho pelo mármore frio da Acrópole. As estrelas parecem observá-lo, mudas como juízas. Ele sabe, um único decreto pode salvar Atenas, ou destruí-la sem que uma espada seja desembainhada. Mas como impor a paz à força, sem se tornar aquilo que sempre temeu? Na linha do tempo real, a peste e a guerra desgastaram Péricles até a morte. Aqui a doença não vem do corpo, mas do espírito da polis. Cidades aliadas atrasam tributos. Navios comerciais são misteriosamente saqueados. Esparta, silenciosa, observa a cada rumor, alimentando o caos sem mover um exército. Atenas permanece rica, mas cada dracma parece pesar como chumbo. O conselho pressiona. Prenda os líderes das ilhas rebeldes. Mostre força antes que seja tarde. Mas prender sem crime é corroer a democracia que ele jurou proteger. Cada assembleia é um campo minado. Os cidadãos exigem ação, mas temem um governo que possa agir demais. E se o maior inimigo da liberdade for o medo de perdê-la? Numa noite de lua oculta, Péricles anuncia um decreto inesperado, um bloqueio econômico, não um cerco militar, mas uma teia de restrições, tarifas e embargos. Nenhum sangue derramado, apenas ouro que deixa de fluir. É um golpe silencioso, mas devastador. As ilhas acordam para uma nova realidade. A paz de Atenas tem garras invisíveis. Enquanto mercadores gritam nas docas do Pireu, a população percebe o peso da decisão. Navios parados, armazéns cheios, mas moedas rareando. A força de Atenas é sentida, mas também o medo de sua própria ousadia. Nos olhos do povo, respeito e desconfiança se misturam como vinho e veneno. E agora? O que acontece quando a cidade que pregava a liberdade domina seus aliados sem levantar uma espada? Na próxima parte, veremos como esse ato silencioso desperta consequências que nem Péricles, em sua visão grandiosa, poderia controlar, e como a própria ideia de democracia começa a se transformar em algo irreconhecível. E se o sonho democrático de Atenas fosse corroído não por invasores, mas pelo próprio desejo de controlar, a
As ruas continuam cheias de filósofos, mas agora suas palavras são afiadas como lâminas. O ouro silenciado pelo bloqueio ecoa como um tambor de guerra invisível. A paz ainda reina, porém seu brilho tem gosto de ferro. E quando a liberdade se transforma em prisão, quem ousa dizer seu nome em voz alta? Na história real, a guerra forjou heróis e mártires. Neste caminho alternativo, é a ausência de guerra que revela os traidores e os ambiciosos. As ilhas submetidas ao bloqueio sofrem. Corinto, humilhada, busca cada vez mais a sombra de Esparta. O comércio ateniense, antes pulsante, se afoga em contrabando e conspirações. A cidade que ensinou ao mundo a arte do debate agora vive de segredos e espreita nas esquinas. As assembleias fervem de acusações. Quem lucra com o bloqueio? Gritam uns. Quem quer a queda de Péricles? Sussurram outros. Jovens radicais falam em restaurar a pureza da democracia. Mercadores falidos clamam por vingança. E se a própria paz for um tirano disfarçado? Quem decide quando termina um bloqueio que nunca foi declarado guerra? Um novo movimento surge. A voz da polis, oradores inflamados, prometem devolver a liberdade às cidades aliadas, mesmo que isso signifique derrubar o próprio Péricles. Eles não empunham espadas, mas ganham multidões. Cada assembleia se transforma em um campo de batalha verbal, onde a reputação é tão mortal quanto a lâmina de um hoplita. Em uma noite abafada, milhares se reúnem na Pnix. A lua cobre-se de nuvens, e o ar vibra de tensão. Um voto decisivo, manter o bloqueio ou conceder liberdade. Quando o resultado é anunciado, a multidão ruge, não de alegria, mas de pura incerteza. Péricles permanece imóvel. Seu olhar perdido no horizonte, ele venceu, ou apenas adiou o inevitável. A paz de Atenas está à beira de se tornar sua própria ruína. Na próxima e última parte, veremos se Péricles consegue salvar não apenas sua cidade, mas a própria ideia de democracia, ou se a Grécia, sem uma guerra para unir seus filhos, acabará despedaçada por dentro. E se o maior triunfo de Atenas fosse também sua sentença? O amanhecer pinta de ouro o mármore da Acrópole, mas o ar pesa como se um exército invisível marchasse entre as colunas. A cidade que evitou a guerra agora enfrenta algo mais sutil e devastador: a lenta erosão da própria alma. Quando não há inimigos a enfrentar, o inimigo é o tempo e o coração humano. Na história que conhecemos, a Guerra do Peloponeso deixou ruínas e memórias de heroísmo. Nesta linha alternativa, não houve invasões nem pestes em massa, mas também não houve catarse, nem união diante do perigo. O bloqueio econômico transformou aliados em súditos relutantes. As assembleias, saturadas de discursos e suspeitas, se tornaram arenas de vingança política. E Péricles, que sonhou uma democracia iluminada, vê sua criação encolher sob o peso de seu próprio sucesso. Os anos passam, os tributos diminuem. Filósofos antes ousados falam agora em parábolas para não despertar ódio. Esparta, paciente como uma rocha, observa Atenas consumir-se em debates intermináveis. E se o destino da Grécia não for a queda pela espada, mas a lenta transformação em um império de silêncio e medo? Um último gesto de Péricles choca a todos. Ele propõe uma Liga da Harmonia, um conselho onde cada cidade-estado teria voz igual, dissolvendo a supremacia ateniense. É um ato de renúncia ou de genialidade tardia. Mas a proposta chega tarde demais. Os aliados, cansados, não confiam. O próprio povo de Atenas, acostumado ao controle, teme perder o que resta de poder. Na última assembleia em que fala, Péricles ergue a mão, silêncio absoluto. Ele não clama por glória, nem por obediência. Fala apenas de equilíbrio, de um futuro em que a razão vença o orgulho. Quando termina, o aplauso é hesitante, quase triste. O homem que evitou a guerra deixa o palco como uma sombra. Décadas depois, a Grécia continua sem ter conhecido a grande guerra que nos livros se eternizou. Mas o brilho da Atenas de Péricles se esvaiu, não em chamas, mas em sussurros. Sem o choque da batalha, a cultura não encontrou seu momento de renascimento ardente. Filósofos migraram, artistas buscaram outros portos. O mundo herdou não a tragédia épica da guerra, mas uma lição mais silenciosa: que a paz, quando imposta e temida,
pode corroer com a mesma força que qualquer exército. Se essa viagem pelo e se despertou em você novas perguntas sobre o poder, a paz e a fragilidade humana, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário. Como você imagina que seria o nosso mundo se a guerra de Péricles nunca tivesse existido? E lembre-se, cada e se é um convite para repensar o que chamamos de inevitável.